Pessoal, agora que a gente já conhece a diferença entre arranjo e combinação, a gente viu que em arranjo, trocando-se a ordem, o resultado final é diferente, e em combinação, trocando-se a ordem dos termos, o resultado é o mesmo. Nós vamos aprender a calcular cada uma dessas operações. Vamos começar então com a ideia de arranjo. Então eu coloquei o exemplo aqui. Em uma classe de 10 alunos, deve-se escolher um representante e seu suplente. De quantas maneiras isso pode ser feito? Então nós vamos fazer, na verdade, de duas formas essa conta, né? Eu vou mostrar primeiro como a gente pode fazer isso de uma maneira mais formal, né, usando fórmula, e outra de uma maneira mais informal, usando a multiplicação das possibilidades. Então, olha só aqui, ó. Vamos supor que o Alan seja o representante e que o Bruno seja o suplente. Se a gente trocar a ordem, o Bruno for o representante e o Alan sendo o suplente, você tem um resultado diferente. Essa disposição aqui de cima não é a mesma daqui de baixo. Trocou a ordem, o resultado foi diferente. É isso que caracteriza a ideia de arranjo, correto? Então, a primeira forma de fazer isso é usando a fórmula, né? A fórmula é essa aqui, como a gente pode ver lá no material que foi disponibilizado para vocês. É o arranjo de N tomado a R, né? Esse N, no caso aqui, são os 10 alunos. E esse R aqui são as duas pessoas que vão ser escolhidas. Então, é um arranjo de 10 pessoas para duas posições, representante e suplente. Então, no lugar do N eu vou colocar o 10 e no lugar do R eu vou colocar 2. Então, o N é 10, então 10 fatorial, e aqui embaixo N menos R, ou seja, 10 menos 2 fatorial. 10 menos 2 é 8, 8 fatorial. Vou desenvolver o 10 até chegar no 8. 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8. Continuaria vezes 7, vezes 6, vezes 5, por aí vai, mas eu paro e coloco o fatorial aqui. Cancela 8 fatorial com 8 fatorial, resultado final 10 vezes 9, 90 maneiras distintas. Então, são 90 formas distintas de se escolher um representante e seu suplente. A segunda maneira que a gente pode resolver esse exercício é fazendo a multiplicação. Então, eu tenho que escolher uma pessoa para ser representante, uma pessoa para ser suplente. E aí eu trabalho com as possibilidades, então é uma forma direta. Quantas são as possibilidades? Eu tenho 10 alunos, qualquer um dos 10 alunos pode ser o representante, então existem 10 possibilidades aqui. E para suplente, são 10 alunos, um vai ser escolhido como representante. E os outros 9, qualquer um deles pode ser o suplente, então são 9 possibilidades para o suplente. 10 possibilidades para representante, aí vai escolher um dos 10 que eu tinha. Um entrou como representante, qualquer um dos 9 pode ser suplente. E aí multiplica esses resultados. 10 vezes 9, 90 maneiras seria a resposta aí para esse exercício.